mais um vídeo no canal Resenha Final UFC. Hoje vamos fazer o resumão da 16ª rodada e mais os palpites do Joels para a 17ª rodada. Nossa, já estamos quase na metade do campeonato já. Numa rodada que se marcou com vários golaços, né? Teve bastante gol bonito. E um jogão, dois jogos bons de bola de se ver, um com um jogo com 2 gols e o outro com um jogo com 8 gols. Só que com 2 gols foi o melhor jogo do campeonato, na minha opinião, né? Eu achei o melhor jogo do campeonato porque eu assisti do início ao fim. Mas vamos lá, o primeiro jogo que foi Palmeiras e Coritiba. Vanderlei, o professor foi embora, o professor foi demitido. O professor foi embora, foi demitido. Por quê? Porque perdeu pro Curitiba. Curitiba que estava lá na zona de rebaixamento, com essa vitória estava subindo, estava saindo da zona de rebaixamento, estava passando até o Vasco. Porém, ao longo dos jogos não conseguiu sair. Mas venceu o Palmeiras, o seu terceiro jogo sem vencer. Terceira derrota seguida do Palmeiras. E quebra um jejum o Curitiba quebra o seu próprio jejum de 4 jogos. Que fazia tempo que 4 jogos que o Curitiba não tinha ganho. Jogou muito bem. É aquilo que eu falei no vídeo passado. Curitiba tá jogando bem, só que tá lá embaixo na tabela. Porque os outros times estão jogando melhor que ele. Já pegou o Palmeiras ainda abalado com a última derrota num clássico, né? E agora não deu pro Palmeiras de novo. Palmeiras cai para a 8ª posição. Cadê o Palmeiras, hein? 8ª não, 7ª, mas cadê o Palmeiras? O que aconteceu com o Palmeiras? Era um dos que os comentaristas falaram que era um dos a disputar o título. Não tá dando. Na minha opinião, o Palmeiras não é mais. Então perdeu de 3-1, meu palpite era 2-2, não deu. Agora vamos pro próximo jogo, que foi aquilo que eu falei, que era para ser um jogão de bola. Meu palpite era um empate de 1-1 e acabou dando Grêmio. O Grêmio ganhou, volta a vencer e tá subindo. É aquilo que o Renato Gaúcho. Estão deixando o Grêmio sonhar. E o Grêmio tá sonhando. Tá lá em cima já. Tá com 20 pontos, se eu não me engano. Tá se aproximando do G6. Grande chance de se classificar para Libertadores, é a minha opinião. Ganhou de 3-1. Teve expulsão do Diego Souza nesse jogo. Novidade, né? Diego Souza sendo expulso é uma novidade bem difícil de acontecer, né? E teve 2 gols do PP. O menino tá levando o Grêmio nas costas. E o Botafogo fica no Z4. Fica não. Tá lá embaixo, tá fora do Z4, mas tá lá embaixo. Quebra uma sequência do Botafogo de 2 vitórias. Tava muito bem no Brasileiro, tava se recuperando, mas porém apareceu o Grêmio na frente. O Grêmio vence, joga muito bem o Grêmio. É aquilo que eu falei, assim, um jogando de bola entre as duas equipes. Vamos passar para outro jogo. O outro jogo foi Santos e Atlético Goianiense. Bom, meu palpite para esse jogo era 3-0 o Santos. Mas teve um belo golaço de Chico. O jogador do Atlético Goianiense fez o gol. E o Atlético Goianiense venceu de 1-0. Por quê? Porque o Santos, né? É aquilo que acontece, né? Depende de peças para jogar. Essas peças não jogaram por causa de alguns desfalques. O Marinho ficou no banco, de cansaço, né? E aquilo que eu comentei no vídeo passado. Se o Marinho não jogar, cadê o Santos? Agora quando o Marinho tá jogando, é o Santos que a gente conhece. O Marinho leva nas costas. Então, porém, deu 1-0 Atlético Goianiense. Atlético Goianiense dá uma respirada aí. Sai da zona de rebaixamento, faz tempo já. Com 2 vitórias, o time do Atlético Goianiense foi lá para 9º. Você acredita nisso? O Atlético Goianiense é 9º colocado, com 2 vitórias. Para ver como o brasileiro está bem disputado. Ganhou do Santos. Santos quebrou um jejum do Santos.
de 12 jogos. O Santos estava 12 jogos sem perder. Tava bem. Mas porém, o Atlético Goianiense tá lá em cima. Aleluia. Achou uma vitória. Mais uma vitória. O outro jogo que foi Atlético Paranaense e Corinthians. Corinthians respira, mas ainda não tudo. Com estreia do Wagner Mancini, com um jogador a menos, venceu o jogo nos acréscimos. No finalzinho do jogo, senão ia dar empate em 0-0 esse jogo. Botou o Atlético Paranaense no Z4, os dois fizeram uma substituição. Sai Corinthians e entra Atlético Paranaense. Foi um jogo, vamos que eu posso dizer, chato. Um jogo bem chato esse daí. Era para dar um empate em 0-0. Mas o Corinthians venceu, dá uma respirada, ainda não sai dos aparelhos. Vamos ver o que o Wagner Mancini vai fazer com esse time. Outro jogo que foi, e o meu palpite era 2-1 para o Atlético Paranaense. Meu palpite. Porque, né, achei que o Corinthians ia perder. Desculpa aí os corintianos, mas eu achei que ia perder. Com o outro jogo que foi aquele que eu falei, o jogão da rodada. Fluminense, Atlético Mineiro e Fluminense fizeram um baita de um jogo muito bonito. Um jogo de primeiro tempo de Fluminense e segundo tempo do Atlético Mineiro. Mas um jogo muito bom, bem disputado, teve poucas faltas no jogo, teve, se eu não me engano, 20 faltas no jogo. A média é de 35 faltas por jogo, hein? Mas deu empate de 1-1, o Atlético Mineiro perdeu a chance de se distanciar na liderança e o Fluminense estaciona ali e fica ainda no G6. Aquilo que eu falei, o jogo foi bem parelho, sabe? Primeiro tempo do Flu, segundo do Atlético Mineiro. Um baita de um jogo. O meu palpite para esse jogo era um empate, mas de 2-2. Outro jogo que foi o jogo que eu comentei, que o jogo de 8 gols também foi um jogo bonito do brasileiro. Jogo de 8 gols, o Inter vence o Sport fora de casa, na Ilha do Retiro, de 5-3. E por incrível que pareça, 5 gols do Inter e não teve nenhum do Thiago Galhardo. O Thiago Galhardo não fez gol. Milagre, hein? Em jogo inspirado das duas equipes, né? Saiu 8 gols, hein? Mas veio o Sport a terceira derrota seguida já. O Sport, para quem tava lá em cima, né? E o Inter a terceira vitória seguida. Com essa terceira vitória seguida, o Inter voltou à vice-liderança e o mesmo número de pontos que o Atlético Mineiro, só perde em número de vitórias. E ainda o jogo não dava nem para piscar, porque cada piscada era um gol. Outro jogo que foi Flamengo e Bragantino. Flamengo muito cansado, muito desgastado por causa dos últimos jogos. Foi um jogo razoavelmente bem, mas perdeu a chance de ser líder do brasileiro. Empatou com o Bragantino em 1-1. Meu palpite para esse jogo era 2-0. A do Sport era 2-1 para o Inter. E o Flamengo não conseguiu assumir a liderança e o Bragantino segue na vice-lanterna do brasileiro. Outro jogo que foi na sexta-feira, né, que foi o jogo mais afastado, que foi o Goiás e Bahia. Esse jogo de Goiás e Bahia tivemos expulsão de auxiliar, expulsão dos 2 treinadores e expulsão de 2 jogadores do Bahia. Porém, o Bahia conseguiu empatar o jogo. O Goiás estava ganhando, estava respirando, estava quase lá, mas apenas empatou com o Bahia. Segue na última posição e Bahia saiu da zona de rebaixamento, mas porém está beirando. Eu vou logo depois do vídeo do Joelcio, dos palpites dele, eu vou passar os 6 primeiros e os 4 últimos, beleza? Abraço, galera, fica aí com o Joelcio, logo eu volto. Vai daí, Joelcio. Salve, rapaziada, beleza? Tamo aí mais um vídeo no resenha final. E no vídeo de hoje eu vou dar meus palpites para a 17ª rodada, beleza? Vamos começar com o Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. 2-1 para o Atlético Paranaense. Coritiba e Santos, 1-0 para o Santos. Fluminense e Ceará, 2-1 para o Fluminense, em cima do Ceará. São Paulo e Grêmio, 2-2. Corinthians e Flamengo, 2-1.
Flamengo ganha 2-1. Inter e Vasco. Inter ganha de 2-0. Bragantino e Sport. 2-1 pro Sport. Fortaleza e Palmeiras. Palmeiras perde de 1-0. Bahia e Atlético Mineiro. 1-0 pro Atlético Mineiro. Botafogo e Goiás. 2-2 esse jogo. Beleza, rapaziada? Esses foram meus palpites para a 17ª rodada. Valeu! Voltamos. Depois dos palpites do Joelcio para a 17ª, dessa próxima rodada, da 17ª rodada. Eu vou passar os 6 primeiros e eu vou passar os 8 últimos. Quer dizer, 8 últimos não, do 12º ao 20º. Por quê? Porque na parte do 12º ao 20º tá muito parelho. É por poucos pontos para a zona de rebaixamento. É apenas 2 pontos do 12º para o primeiro da zona de rebaixamento. Mas primeiro eu vou passar os 6 primeiros. 6 primeiros são os 3 primeiros com o mesmo número de pontos. São Atlético Mineiro, Inter e Flamengo. Porém, o Atlético Mineiro tem 10 vitórias. O Inter em vice por causa de saldo de gols, está com 13. Já o Flamengo com saldo de 7. E os dois têm o mesmo número de vitórias. O São Paulo está em quarto com 26 pontos, porém está com 2 jogos a menos. Tem um jogo contra o Goiás e o jogo agora contra o Ceará. Ele não jogou nessa rodada por causa do que ele jogou pela Copa do Brasil contra o Fortaleza. E foi um jogão, 3-3, hein? Já o próximo é o Fluminense com 25 pontos. Em seguida vem o Santos, que estacionou. Os dois estacionaram. O Santos está com 24 pontos. E o Palmeiras, que chegou a ser vice-líder, está com 22 pontos na 8ª posição. A gente tinha falado que era na 9ª, está na 8ª posição. 8ª. Não, na 7ª posição. Desculpa aí. Então esses são os 7 primeiros que eu passei. Por causa do que o Palmeiras, depois da terceira derrota, deu uma caída aí para mostrar onde que ele está. Então vamos lá. Os últimos, né? A partir do 12º é o Vasco. Como o Vasco caiu? Caiu muito de produção, caiu muito. Vamos ver agora na estreia do novo técnico. Contratou também mais um jogador, Leonardo Gil, e está tentando contratar mais jogadores. Vamos ver se consegue voltar lá em cima, ou quem sabe a liderança, né? Para quem já foi líder, onde que tá? 12º, para você ter uma noção, foi líder o Vasco. Nada como um vascaíno triste e falando realmente a verdade. Enfim, está em 12º com 18 pontos, Ceará com 18, Corinthians com 18 e Botafogo com 18. Porém, Vasco e Ceará estão com 5 vitórias, Corinthians com 4 e Botafogo com 3. Beirando a zona do rebaixamento está o Bahia, com o mesmo número de pontos que o Coritiba. Porém, o saldo de gols do Bahia é de -5 e o Coritiba de -7. Aí vem o Atlético Paranaense, olha, a dupla do Paraná está na zona do rebaixamento. Atlético Paranaense com 15 pontos, o Bragantino em penúltimo com 13 e Goiás, que se tivesse ganhado, poderia ter encostado mais um Bragantino e pensar em sair da zona de rebaixamento, mas está com 10 pontos para sair do rebaixamento, para sair da zona de rebaixamento e dar uma respirada, 8 pontos aí. 8 pontos, mas ele tem, se eu não me engano, 2 jogos a menos ainda. Que um é contra o São Paulo, o outro não me lembro com quem que é, acho que contra o Flamengo. Não, contra o Flamengo foi agora. Não me lembro qual que é o outro jogo. Enfim, esse foi os 7 primeiros e os últimos do Brasileiro. Estamos aí quase chegando ao final do primeiro turno do Brasileirão. Quando chegarmos ao final do primeiro turno do Brasileirão, eu vou gravar um vídeo separado um resumão do primeiro turno, resumão mesmo, de quantidade de gols, quantidade de quem venceu mais em casa, quem venceu menos em casa, quem venceu mais fora, quem venceu menos fora. Fazer um resumão, um choque de cultura do brasileiro do primeiro turno, com esse Campeonato Brasileiro fechando quase e vai fechar só em 2021 e começou agora em 2020 por causa dessa pandemia.
Um brasileiro bem atípico. E vamos ver o que vai acontecer, né? Então nós vamos para a 17ª rodada. Hora que chegar acabar o primeiro turno, vamos ter um vídeo separado do resumão do primeiro turno do brasileiro. Beleza, galera? Então curta, se inscreva, deixe o seu like. Ajuda nós lá, por favor. Se inscrevam, né? Tô pedindo encarecidamente, se inscrevam. E se vocês puderem aí ajudar a divulgar aí, espalhem pros amigos aí. Estamos tentando crescer esse canal. O Spartacus está um pouco parado, mas porém vai ter vídeos a cada, vamos dizer, um vídeo a cada mês. É o que eu vou poder. Já estou acabando minhas férias. Vai ficar mais corrido para gravar, beleza? Abraço, galera. Fui!